Probabilidade. Bom, todos vocês já sabem, já souberam, já ouviram, já falaram, já pensaram na palavra probabilidade. Qual é a probabilidade de você já ter escutado falar sobre probabilidade? Será? Vamos pensar um pouco. Bom, seguinte, vamos ver um pouquinho da ideia destes queridos colegas um pouco sobre essa tal probabilidade aí. Vamos escutar um pouquinho eles falando aí. Vamos lá, agora. Whenever uncertainty looms, probability is there. What are the chances of rain today? What's the probability I'll roll a 4? What are the chances my plane will leave on time? Every one of these questions is begging for a probability, a percent chance of something happening. And when people are making decisions, they consider the probabilities. But what is a probability? I think we all know that the probability of flipping heads with, say, a US quarter is 50%. But how is it calculated? It's calculated by using this formula. We divide the desired outcome or outcomes by the total number of possible outcomes. So if I want to flip heads, one outcome, heads and tails are possible outcomes, two outcomes, 0.50 or 50%. Another form of probability is empirical probability. Empirical probability is based on experimental data or historical data. For example, a basketball player has taken 60 free throws so far this season. The basketball player made 48 free throws and missed 12. The empirical probability of this player making a free throw would be 80%. So maybe in the next game, she's going to make 4 out of 5 free throws. Obviously, this isn't an exact science, so it should be treated as an estimate. Any fantasy sports players out there have used these types of statistics to make projections for upcoming games and for the rest of the season. And so you all know they are definitely not an exact science. But here's something very important to remember. No matter what, the sum of all probabilities will equal 100%. This is referred to as the sample space. So to recap, the probability of all possible outcomes must sum to 100%. Sometimes the probability of every possible outcome is equally as likely, equal odds. Sometimes some outcomes are more likely than others, weighted odds. But no matter what, the probability of an outcome can never be less than 0%, nor can it be greater than 100%. E o primeiro conceito importante é o conceito de espaço amostral. Essencialmente, o que a gente chama de espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis da experiência. Agora que você escutou, você deve ter entendido mais ou menos qual é a ideia, qual é a base, qual é o conceito, o foco, né? E vamos ver isso um pouquinho aqui no nosso material teórico, explicando aí o que a gente está usando aí de referência, além do barulho aqui da cadeira. Ó, então, para nossa referência, nós temos aqui, para resumo, o grande livro da matemática, que você não vai enxergar muito bem por causa do chroma key, né? A matemática do ensino médio, da Sociedade Brasileira de Matemática. Noções de matemática, da Bestseller, livro 4, no caso. Análise combinatória e probabilidade, da Sociedade Brasileira de Matemática. E tem mais um aqui, na verdade tem mais vários, mas tem alguns que são online, né? E esse aqui que chama As Leis do Acaso. Esse aqui é mais um paradidático, mas é bem interessante também, tá? Então temos aí esses recursos e também, obviamente, os recursos que são livros que são e-books e tal, mas esses eu vou deixar na descrição, conforme eu utilizo esses livros, beleza? Beleza, então. Então vamos lá. Pegando aqui um trechinho do nosso resumo da probabilidade do livrinho, que é do grande livro da matemática, né? Então aqui a gente tem que ele falando a probabilidade da chance de alguma coisa acontecer, né? Então a gente pega esse experimento aleatório. Obviamente, a probabilidade tem que ser máximo 1, mínimo 0, ou seja, acontece o evento e não acontece, impossível, né? Eu tenho aqui, ó, resumidamente do livro, a parte do evento certo, né? Ou seja, é 100% certo que vai acontecer. Isso vai acontecer. Por exemplo, eu lançar um dado e cair um número menor que 7, um dado de 6 faces, né? Um dado honesto de 6 faces, equilibrado, simétrico, lindo.
Vou jogar, vai cair um número menor que 7, olha lá. Viu? Caiu 6. Então, isso acontece, de fato, né? Agora, jogar um dado de 6 faces e cair um número maior que 6. Não vai estar dando mesmo, né? Não vai rolar, certo? Então, aí é um evento impossível, beleza? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício. Vamos lá. Qual a probabilidade de o ponteiro, né, parar no rosa ou no roxo, né? Então, olha aqui, eu tenho rosa, laranja, roxo, amarelo e verde. Ele falou no rosa ou no roxo. Se eu tenho 5, e eu tenho 2 em 5, então 40%. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 em 5. Número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. Probabilidade clássica, né? Essa é clássica! Vamos fazer um testinho aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. 2 dados são jogados simultaneamente. Calcular a probabilidade de obter 7 como soma dos resultados, né? Então, eu tenho aqui os 2 dados, beleza? Vou ficar jogando eles aqui simultaneamente para calcular essa probabilidade. Não, acho que vai dar muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos imaginar que a gente está trabalhando aí com os dados, né? Pode até fazer de conta que são dados de cores distintas para ficar mais fácil a nossa vida, mas vamos imaginar que as faces do nosso dado são essas daqui, ó. Então eu tenho aqui a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? As faces do nosso outro dado são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aí a gente tá pensando no quê? Na soma, né? A gente tá querendo verificar qual é a soma desses valores, né? Tá pensando no espaço amostral, né? Dá pra fazer tudo isso? Não precisava. Até porque, já explico, mas vamos fazer essa soma primeiro. Vamos separar isso daqui, porque a gente sabe que isso daqui são os carinhas que a gente tá usando como base pra fazer a soma. E aí, bora somar então, né? Então lá, 1 mais 1 dá 2. Aí 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Ele quer 7 como resultado, se você observar bem. você vai ver que o 7 como resultado vai aparecer aí nessa diagonal. Agora, a questão é, o 7 aparece nessa diagonal, ok. Quantas vezes do total? Qual é o total? Certo? Bom, o número de elementos do meu espaço amostral, e aqui a gente vai começar já a usar o espaço amostral como o nosso ômega, né? O ômega', ó. O número de elementos do nosso espaço amostral é 36, certo? Agora, o número de casos favoráveis aí, né, ou o número em que a soma aparece 7, são 6. Então, a probabilidade da gente ter soma 7, então a probabilidade de ter soma 7 vai ser 6 em 36, certo? Só que 6 em 36 é equivalente a 1/6, se nós simplificarmos aí por 6 essa nossa querida fração, beleza? Tranquilo, né? Acho que sucesso. Professor, o que é esse tal do ômega? Aquilo que a gente falou antes lá, né? O que o professor falou do espaço amostral. O espaço amostral, né? Ou seja, todas as possibilidades. Todas. Reunidas em um só espaço amostral. Certo? Beleza. E se a pergunta fosse assim, ó. Joguei 2 dados, qual a probabilidade de obter um número menor do que 7? Pausa o vídeo e tenta fazer e me fala agora. Eu quero saber qual que é a probabilidade de obter aí. Agora, número menor do que 7. Qual que é a probabilidade de obter um número menor que 7? Probabilidade de obter um número menor do que 7. Qual que é? Opa, tá na frente aqui. Não, a probabilidade de sair um número menor que 7 agora. Qual que será, né? Se você acertar, se você pausou o vídeo, né, que é a expectativa, você vai aí arrasar, tá? Então, quantos são menores que 7? Você tem 2 maneiras de pensar. Você pode contar caso a caso, né? Fazer aqui. E eu vou colocar tudo com um pontinho de uma cor aqui pra gente ver quais são. Então, menor que 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parece até os números singulares. Agora, ó, veja, tenho 15, né? Desses 15, em 36 são menores que 7, né? Então, 15 em 36, né? Dá pra simplificar isso daí. Vamos simplificar isso por 3. Isso é equivalente a 5 em 12, certo? Agora, outro método pra fazer. Bom, você sabe que os que têm soma 7 são 6. Logo, se os que têm soma 7 estão aqui na minha diagonal, observe, né? Esses que têm soma 7 estão bem na minha diagonal. Quer dizer que eles dividem em partes iguais os maiores e os menores, certo? E o que isso me ajuda? Pensa um pouco, ó. 36, tira 6, sobra 15. Então tem 15 menores e tem 15 maiores, beleza? E aí a probabilidade de ser menor ou maior do que 7, né? Se eu tivesse que somar as duas, eu vou falar a probabilidade de ser menor que 7. 15 em 36. Probabilidade de ser maior do que 7. 15 em 36.
E se eu perguntasse a probabilidade de ser menor do que 7 ou maior do que 7? 15 em 36 mais 15 em 36, certo? Então, ó, se eu perguntar qual é a probabilidade de ser menor ou maior, né? Aqui eu vou colocar menor do que 7. Ou maior, né? Do que 7. Então, a probabilidade de ser menor que 7 ou maior que 7, bom, menor é 15 em 36, maior é 15 em 36, então isso dá 30 em 36, dá para simplificar isso daqui aí na alegria por 6, né? Que vai dar 5 sextos, certo? E aí é claro que tem que ser 5 sextos, né? Porque se a probabilidade de dar 7, ela era exatamente igual ao nosso querido, amado, lógico, fofo, é 1 sexto, faltam 5 sextos, né? Certo? Beleza? O que, obviamente, te dá uma reflexão interessante, que é, se a probabilidade da soma das 7 é igual a 1 sexto, qual é a probabilidade da soma não dar 7? E aí, isso é o que a gente vai chamar de complementar, né? Como assim complementar, professor? Veja só. Deixa eu voltar aqui no nosso resumito. Complementar, complemento. Tá, ó. Então tá aqui, ó. Complemento de um evento, né? O que é o complemento? É o oposto do evento, tá? Por exemplo, vencer, qual é o complemento? Perder. Chover, complemento, não chover. Cara, complemento, coroa, certo? Então, como a soma das probabilidades de um evento é sempre igual a 1, né? A soma de todas as probabilidades de um evento tem que dar 1, certo? Então, se eu pego um cara e falo assim, na soma dos dados, a probabilidade de sair de 2 dados, né? A probabilidade de sair o 7 é 6 em 36, então a probabilidade de não sair o 7 tem que ser 30 em 36. É o complemento, o que falta para dar 1 ali, certo? Quer ver? Vamos fazer um case aqui de sucesso, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse caso, ó. Sabe-se que a probabilidade de um jogador perder um pênalti é 1/3. Então, qual é a probabilidade dele acertar o pênalti? Oi, não ouvi? Ah, tá bom, beleza, perfeito. Muito bem, 2/3, é isso aí. Né? E por que 2/3? Porque a probabilidade de acertar, né? Ela é 1 menos a probabilidade de perder, certo? Pelo complementar, certo? Então, ó, o que é a probabilidade de acertar o pênalti, né? A probabilidade de acertar tem que ser igual a 1 menos a probabilidade dele perder o pênalti, certo? E aí, quando a gente usa essa coisa do complementar, imagina que eu falei que o evento acertar, eu escrevi pela letra A, né? Então, se A é acertar o pênalti, tá? O A complementar, que é esse símbolozinho que eu coloquei aqui em cima, né, do complementar, ele significa errar, certo? Então, esse daqui é perder, ou perder, né, no caso, ou perder o pênalti, certo? Então, se a probabilidade dele perder o pênalti era de 1/3, né? Então, se a probabilidade desse A complementar ela é 1/3, significa que a probabilidade do meu A acontecer tem que ser 2/3, certo? Porque aí eu somo tem que dar 1 inteiro, tá? Isso é uma característica muito importante, né? Porque se eu pego um evento, pego a probabilidade dele, se eu somo com o complementar desse evento, isso tem que dar 1 inteiro. Certo? Porque senão você não está no espaço de probabilidade. Beleza? Vamos ver outro case de sucesso aqui, ó. Vamos lá. Mais um case, então, ó. A probabilidade de falhas em um rolamento durante o primeiro mês de uso é 0,12. Qual é a probabilidade de ele não falhar durante o primeiro mês? Pausa o vídeo e responde. Você não vai nem pausar, na verdade, você vai fazer direto, né? É obviamente que você vai fazer sem pausar, né? Porque você já sabe qual que é a resposta, né? Se a probabilidade de falhas ela é 0,12, a probabilidade de falhas complementar, ou seja, né, dele não falhar, ela vai ser igual a 0,88. Eu espero que você tenha chegado nesse resultado. Assim, só de olhar. Se não, tudo bem também. A gente entende, né? Que é complementar, né? Ou falha ou não falha. Certo? Beleza. Vamos lá. Outro caso de sucesso pra gente, né? Vamos lá então. Ó. Esse exercício bacaninha pra gente fazer aqui super tranquilo, hein? Ó. Uma matriz de extrusão é usada para produzir barras de alumínio. As especificações são dadas para o comprimento e o diâmetro das barras. Para cada barra, o comprimento é classificado como muito curto, muito longo ou ok. E o diâmetro é classificado como muito fino, muito grosso ou ok. Em uma população de 1000 barras, o número de barras em cada classe é o seguinte, tá? Então a gente tem aqui o comprimento e o diâmetro, tá vendo? Beleza. Aí ele pergunta,
Uma barra é mostrada aleatoriamente desta população. Qual é a probabilidade do comprimento dessa barra ser muito curto? E aí, pausa o vídeo e me fala qual que é a probabilidade desse comprimento aí ser muito curto. Pausa o vídeo, faz aí e me fala qual que é a probabilidade do comprimento ser muito curto. Se ele pausar, como ele vai me falar, né? Faz sentido. Vamos ver, ó. Então, o que eu sei? Muito curto, eu tenho 10, 3 e 5, certo? Beleza? Então, a probabilidade dele ser muito curto, né, vai ser 10 mais 3 mais 5. Todos esses aqui estão, obviamente, né, sobre 1000. Então, são 10 mais 3 mais 5 sobre 1000. Então, são 18 sobre 1000, certo? Por que 1000, professor? Porque são 1000 barras, né, no total. Então, 18 sobre 1000. 18 sobre 1000, nós podemos ainda dar uma simplificada na alegria, né, se a gente quiser. Então, dá para reescrever isso daqui como 9 sobre 500. Ou ainda, para ficar mais bonito e sem sofrer na nossa vida eterna, né, a gente divide isso daqui por 10, e aí fica 1,8 sobre 100, portanto, 1,8%, certo? E aí fica bonitinho também assim, 1,8%. Fofinho, né? Acho que não tinha muita dificuldade de fazer esse caso aí, né? Se você achou difícil, você fala que a gente refaz, não tem problema, beleza? Vamos lá. Então, estamos brincando ainda de probabilidade, vamos rolar um dado um pouco aqui, ó. Vamos lá então, ó. Considere o seguinte experimento, né? Um dado jogado e a gente observa a face de cima, né? Joguei o dado, observei a face de cima, e aí pergunto então, ó. Fiz aqui o meu espaço amostral, né? Todas as possibilidades para a gente são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu pergunto, probabilidade de ocorrer um número ímpar. Faça você, tá? B, probabilidade de ocorrer um número primo. C, probabilidade de ocorrer um número maior que 5. D, probabilidade de ocorrer um número menor que 5. Vamos lá então? Pronto? Pausou? Fez? Então qual que é a probabilidade do primeiro caso aí? Vai, da probabilidade do ímpar. Então a probabilidade daí do caso A, ela vai ser, tem 1, 3 e o 5, né? Então eu tenho 3 em 6, que é igual a meio, né? Que vale aí pra gente, então, a meio. Certo? Vamos lá. Então vamos lá, a probabilidade de acontecer o A agora, qual que é? Fala pra mim. 3 em 6, então vamos lá, a probabilidade de acontecer o A vai ser, então, 3 em 6, simplificando aí, temos meio, certo? Agora a probabilidade de acontecer o B, qual que é a probabilidade de acontecer o B? Fala pra mim. Primo. Ih, você não se lembra quais são os primos, né? Ih. Tem problema não, a gente te ajuda. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... 29, 31, 37, 41, 43, 47. Vamos lá, ó. Probabilidade de acontecer, então, só que no dado só tem o 2, o 3 e o 5, certo? Então, vamos lá, ó. Probabilidade de sair aí o nosso primo vai ser 3 em 6 também, né? Então, a gente vai simplificar, vai ficar meio. Probabilidade de acontecer agora aqui do C é maior que 5, né? Maior que 5, acho que a gente só tem qual? Isso, muito bem. Então, só tem o 6, 1 e 6, certo? E aí, o último e não menos importante, para a gente aí o D, que é a probabilidade de acontecer um número menor que 5, né? Menores que 5 tem quantos aí, né? Qual que é o menor que 5? Tem o qual? Vamos ver. Tá bom. Tem 4, né? Então, aqui eu tenho 4 em 6. Então, isso daqui vai ser equivalente a 2/3, certo? E aí eu não coloquei aqui P de D para eu ficar chateado. Então aqui P é a probabilidade de acontecer o D, né? Então isso é 4 em 6, equivalente a 2 e 3, né? Bom, acho que até agora é tranquilo. Agora vamos jogar um ou aí, né? Agora imagina vocês que eu perguntasse a probabilidade de acontecer um ou outro desses eventos aí, certo? Acontecer um evento ou outro tem uma questão importante, que é o que eu vou trazer agora aqui pra gente, ó. Que é quando a gente fala que esses eventos eles podem ser mutuamente exclusivos ou disjuntos. Como vocês podem ler aqui, né? Por exemplo, é impossível que uma moeda tenha as faces cara e coroa. É impossível jogar o dado e pegar um número par e ímpar, certo? Esses eventos a gente vai chamar eles de mutuamente exclusivos, tá? Então,
qual outra definição importante para a gente aqui, né? Então, se dois eventos são mutuamente exclusivos, né, eles não têm resultados em comum. Ou, em outras palavras, né, eu posso falar que dois eventos são mutuamente exclusivos quando eles não têm resultados em comum. Beleza? De forma mais geral, a gente fala que eu não preciso da forma mais geral, eu acho, né? Mas a ideia aqui é interessante, tá? Porque daqui eu venho para os axiomas de probabilidade e se você se preocupou com isso, não se preocupe, tá? Isso daqui é só para a gente definir aqui um espaço de probabilidade. Ou seja, se eu pegar o espaço amostral, que é o evento que a gente sabe que tem todas as possibilidades, obviamente a probabilidade dele acontecer é 1, certo? E se eu tiver um monte de eventos que são mutuamente exclusivos, né, as probabilidades deles acontecerem um ou outro, é a soma deles. Em geral, a gente usa bastante essa daqui que eu vou pintar de rosinha, né, quando os eventos são mutuamente exclusivos. Mas é claro que se tiver uma infinidade aí, né, ou uma finitude, uma afinidade de eventos que são mutuamente exclusivos, a gente vai trabalhar com a soma de todos eles, certo? Mas, professor, e quando eles não são mutuamente exclusivos, né? E quando eles têm alguém em comum? Então, quando eles tiverem alguém em comum, a gente vai perceber que a probabilidade, ela vai ser a probabilidade da soma menos a probabilidade da intersecção. Por quê? Porque você vai contar mais vezes a mesma coisa. Você vai contar 2 vezes o mesmo evento, certo? Aí eu falei, então, qual que era a probabilidade de ocorrer um número ímpar? Então, a probabilidade de ocorrer um número ímpar, ele é igual a 3 em 6, e a probabilidade de acontecer um primo, nesse espaço aí, né, ela é igual a 3 em 6 também. E aí eu falo assim pra você, então, obviamente, né, se a probabilidade disso acontecer, então quer dizer que a probabilidade de eu fazer um ímpar, né, ou um ímpar, ou um primo, ela é probabilidade de A mais probabilidade de B? Será que isso é verdade? E por que não é verdade? Fala pra mim. Oi? Ah, entendi. Tá bom, é isso aí. Você percebeu que eles têm algo em comum. Em particular, o 3 e o 5, certo? O que significa pra gente falar que quando eu faço a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B, né? Eu vou ter que subtrair, então, as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Que são os ímpares primos, que eu vou contar 2 vezes, né? Se não fizer isso. Porque para pensar. Se a probabilidade do A é 3/6 e a probabilidade do B também é 3/6, quantos são os ímpares primos que eu estou contando lá? Você fala, tá. Eu tenho dos ímpares primos são o 3 e o 5. Então, eu não preciso contar 2 vezes, né? Então, eu vou tirar isso. Então, eu vou tirar esses 2/6. Então, eu vou ficar com 4/6, que é equivalente a 2/3, que está aqui na frente, desculpa, tá? Agora, qual que é o lance? Eu precisava fazer toda essa conta? Não, você podia olhar um pouco direto, né? Ó, probabilidade de ocorrer um ímpar. Aí você fala, bom, ímpar é o 1, o 3 e o 5, tá? Primo, bom, primo é o 2, o 3 e o 5 aqui no dado. Mas o 3 e o 5 eu já contei, então eu só vou acrescentar o 2. 4 em 6. Tinha 3 em 6, acrescentei o 2, 4 e 6. Só isso, beleza? O cuidado que você tem que ter você só vai somar a probabilidade direto, sem fazer a subtração, quando esses eventos forem mutuamente exclusivos, certo? Caso esses eventos não sejam mutuamente exclusivos, você não vai fazer isso, beleza? Não adianta. Você vai ter que tomar cuidado. Você vai ter que cuidar na hora que você estiver olhando para esses eventos, beleza? Não é tão assim impossível. Vai, dá para fazer tranquilo, certo? Falamos dessa probabilidade, falamos da probabilidade complementar. Vamos pegar mais um exercício legal aqui pra gente. Então vamos fazer esse exercício aqui rapidinho, aproveitando que a gente já sabe, ó. Qual que é a probabilidade da união do complementar e do complementar, né? Sabendo os eventos A e B, a probabilidade de cada um deles. Vamos pensar, ó. Então, quem que é a probabilidade do A? A probabilidade do A é meio, né? Um meio que é o nosso 0,5. O B é 1/4, que é 0,25. E o A, intersecção com B, é o 0,2, né? Que é o nosso famoso aí. Vamos só trocar esse aqui, que esse 25 ficou muito estranho. E aqui 0,20, certo? Então, a probabilidade da intersecção, né? O que é a probabilidade... Opa! Então, o que é a probabilidade da nossa união aí, né? A probabilidade de A união com B, ele vai ser a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade do A e do B, certo? É claro que o que você tem que pôr na cabecinha, né, é que se o A e o B não acontecerem ao mesmo tempo, eles são mutuamente exclusivos, não precisa fazer, certo? Então, o que eu sei, a probabilidade do A é 0,5, do B é 0,25 e do A e do B é 0,20, tá?
Então, isso daqui vai dar 0,55, certo? Então, a probabilidade de A união B é igual a 0,55, certo? O A complementar você vai fazer rápido de cabeça, o B complementar também, e aí acabou, certo? Quem quer o A complementar? Fala aí para mim. Isso, muito bem. 0,5 e o B complementar 0,75, certo? Depois a gente vai dificultar um pouco isso daqui, mas não agora, não é tema dessa aula. Tenho 2 exercícios aqui, tá? A gente vai fazer o primeiro no vídeo e o segundo eu vou deixar de lição a cargo do leitor. Eu abro o próximo vídeo de probabilidade resolvendo o segundo, tá bom? E aí fazendo só o veste. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então o primeiro exercício fala assim, ó. Então, num dado não honesto, a probabilidade de ser sorteado um número é proporcional a esse número. Se esse dado é lançado, qual é a probabilidade do número sorteado ser um número par? Você entendeu a ideia? Não. Então tá bom. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que a probabilidade de sair o número 1 seja P, certo? Então você vai fazer, ó, imagina que seja P a probabilidade de sair o número 1, certo? Vou fazer um Pzinho. P a probabilidade de sair o número 1, certo? Se a probabilidade de sair o número 1 é P, adivinha qual vai ser a probabilidade de sair o número 2? Se é proporcional ao número. 2P, legal. Então vamos anotar isso aqui, ó. Vamos fazer uma tabelinha para a gente ser feliz. Então vamos lá. Então a de sair o 1, ela é P. A de sair o 2, ela é 2P. Certo? A de sair o 3, ela é 3P. Porque é proporcional ao número, certo? A de sair o 4, ela é 4P. A de sair o 5, ela é 5P. E a de sair o 6, ela é 6P. Por quê, professor? Porque eu não sei quem é P. Eu só sei que a probabilidade é proporcional ao número. Então, de sair, se o 1 for P, certo? Você podia falar assim, ah, eu podia ter escolhido o 6 como P. Tá bom. Mas aí, o que eu ia fazer depois disso para voltar? O que ia ser o 5? Podia fazer, certo? Dava para fazer, normal. Agora, o que eu sei? No espaço de probabilidade, a soma de todas as possibilidades, ela sempre tem que dar igual a quanto? Não ouvi? 1, né? Porque senão não é um espaço de probabilidade, certo? Então isso daqui tem que dar 1. Mas eu tenho P mais 2P mais 3P mais 4P mais 5P mais 6P igual a 1, certo? Então, se P mais 2P mais 3P mais 4P mais 5P igual a 1, quantos P eu tenho aqui? Soma tudo aí para mim. Vamos olhar 21, certo? Então 21P igual a 1. Então se 21P é igual a 1, então adivinha quanto vale o P, né? O P, ele vale 1 sobre 21, certo? Só que 1 sobre 21 é a probabilidade, então, de sair o número... exatamente, de sair o número 1, certo? Agora vamos jogar isso daqui para cá para ser mais feliz assim, ó. Porque daí a gente separa aqui, vai colocar cada uma das probabilidades aqui embaixo, ó. Então saiu 1, probabilidade, 1 sobre 21. Saiu 2, 2 sobre 21. Saiu 3, 3 sobre 21. Saiu 4, 4 sobre 21. Saiu 5, 5 sobre 21. Saiu 6, 6 sobre 21, tá? Isso é tão verdade que se você soma eles vai dar 1 inteiro e se você observar eles são proporcionais de fato, né? A probabilidade de sair 1 é uma vez, a de sair 2 é 2 vezes a probabilidade de sair 1, a de sair 3, 3 vezes e assim sucessivamente. O que significa que, como ele quer par, né? Ele falou qual a probabilidade de sair par, então eu tenho aqui esse par e esse par, certo? Soma a probabilidade de sair o par, então. 2 mais 4 mais 6. Quanto que dá 2 mais 4 mais 6? Muito bem. Então, ó, a probabilidade de sair par vai ser igual a 12 em 21. Dá para simplificar isso daí por 3, certo? E simplificando isso daí por 3, isso daí vai ser igual a quanto? Muito bem. Então, isso é equivalente a 4/7, né? E aí, acabou o exercício, tá? Feito esse exercício, o que eu espero que você faça depois disso? Você vai tentar fazer o exercício 2, tá bom? E aí, se você conseguir, deixa nos comentários aí. Se você não conseguir, não tem problema. O próximo vídeo eu abro fazendo esse exercício, beleza? E aí a gente faz outros de vestibular e tal, isso é uma alegria. Acho que isso é bem tranquilo e eu falo um pouco mais de probabilidades agora, depois condicional, independente, etc, tá bom? Isso era só
uma introdução, só uma introdução à probabilidade, beleza? Beijos, fiquem com Deus. Até mais. See you later. Fui. Bye.